Primeira história. Traído pela esposa. Título simples e direto. Ela e eu, nos deixamos levar pela história de um amigo ou recente. Ele médium, zumbanda, e acaba conversando muito com minha esposa, que sempre gostou de falar da vida, e concluindo que ela precisa desenvolver a mediunidade e cuidar que as pombas giras dela está sempre em volta dela. Isso foi desde março. Ele sempre dizendo que tem muitas amizades negativas e se afastamos de muitos conhecidos. Então ele convive na nossa casa de abril pra cá. Eu cético acabei criando atritos com minha esposa. Mas a relação estava conturbada. Acabei cedendo ao melhor ou de humor dela. Até eu entenderia ambos ou tão ou espirituais. E eu acabei ficando de lado. Logo ficou mais agressiva comigo e mandar sair quando esse o amigo o iria incorporar o tranca-ruas. A desconfiança veio quando notava que a janela do chuveiro estava diferente de quando deixei aberta. E de lá pra cá. Quieto na minha só piorou. Ela não trabalha, depende de mim. Os pais não vivem nas melhores situações. A casa, o carro, o meu emprego é graças a ela correr atrás. Me sinto um peso. O pior foi minha desconfiança chegar a deixar um gravador num armário e perceber o que meu tapado jeito de ser não aceitava. Sim. Estão tendo um caso. Foi uma gravação baixa. Mas ele vem dormir em casa. Afinal ele vem casado de um casamento conturbado também. Dizendo que dorme no terreiro. Há meses. Mas é aqui em casa. Não sei como lidar. Mas deixei um iPad gravando embaixo do sofá que ele dorme. É incrível a capacidade de gravação em 15% da bateria por 8 horas de gravação. Se não tiver algo mais claro. Não sei mesmo como lidar. Como disse, ela é dependente de mim. E não sinto mais vontade de lutar por nada. Meu único pensamento é a morte. Fugir. O que ela joga na minha cara? O que fazer com a gravação? Não sei. Mas tudo que está na nossa casa financiada é praticante pessoais dela. Realmente quero sair dessa vida, desse mundo. Que Deus tenha piedade. Atualização 7 dias depois e ao mesmo tempo que estou mais leve, pois contei tudo para os pais dela. Acho que errei. Errei por não ter poupado os pais dela dessa vergonha. Errado pela minha esposa estar dormindo aqui do meu lado pois eu a perdoei. Os pais dela a perdoaram. Mas foi um dia de choros, desavenças, gritos, negações, reflexões. Incredulidade. Ela tem ansiedade, e tenho receio de desenvolver depressão. Depois de muitas palavras de conforto, ela acha que o mundo vai julgar ela com as palavras mais vulgares do dicionário, e só quero passar a devida confiança que estou com ela, os pais dela são sim, um porto seguro. Mas ainda está difícil virar a página. Claro. Não faz 24 horas que houve a revelação. Só espero que seguir o coração seja realmente a coisa certa para mim. Para ela. Atualização 2, 7 dias e 5 horas depois, ela está com remorso? Não sei, eu tenho minha parcela de culpa que culminou a isso. Mas ela é mimada, e ainda procura coisas do passado para justificar o que fez. Ela é mimada, ela não vai mudar. E eu também não. Atualização 3, 22 dias, enfim, ela descansa ao meu lado. Eu tento fingir que nada aconteceu. Mas nos momentos solitários as lembranças vêm. E diante dela, uma piedade que vai ser apenas uma fase ruim. Uma página escura. Não sou bom com sentimentos, mas quando poderia ser mais egoísta que nunca e ela não tem para onde ir. Eu tão cético num passado recente e coloco minha vida em prol da misericórdia divina que estou fazendo o melhor não para mim, mas para esta família. Segunda história. Minha prima, ela namorou por 9 anos e chegou a ficar noiva. Sempre foi uma mina muito da hora, trabalhadora e esforçada. Ganhava bem e o cara era um pobre fudido que não tinha um gato para puxar pelo rabo. Ela tinha carro, fez várias plásticas, ainda sustentava o cara e a família dele, pai, mãe e 2 irmãs, pagando aluguel, viagem, rolê,
restaurante, festas de Natal e Ano Novo. A primeira traição foi logo no começo do namoro, ambos estudavam, mas em faculdades diferentes, ela estava doente nesse dia, de cama. O ex-namorado dela, que também não foi um bom namorado, mas nem se comparava, me chamou, dizendo que tinha visto o cara no bar da faculdade bebendo com uma mina. Bom, eu contei pra ela. Ela foi atrás dele no bar e eles não estavam mais lá. Ela ligou incansavelmente no celular dele e só dava na caixa postal. Depois de algumas horas ele apareceu e ela questionou e ele respondeu que ela conheceu ele assim e se quisesse namorar ia ser assim. Ela tinha muita dependência emocional e perdoou. A segunda vez foi quando ele começou a trabalhar de Uber, sumia por horas e a mãe dele passava pano. Uma vez ele apareceu com um chupão no pescoço. Era nítido. Ela perguntou pra mim se aquilo era um chupão e eu confirmei. Ele disse que não era um chupão, mas que ela podia pensar o que quisesse. Terminaram e ela voltou. A terceira vez foi pior, ela recebeu de um perfil fake alguns prints dele no Tinder, fotos, incluindo nudes que ela nunca tinha visto, até porque ele não tinha sequer redes sociais. No meio das fotos tinha até selfie no espelho com um celular que ela não sabia da existência. Depois de muito investigarmos descobrimos que o fake era de um gay que estudou com ela. Ele fez um fake no Tinder usando foto de mulher, uma blogueira kkkk, só pra receber nudes dos caras, enfim. Ela terminou de novo, passou uns dias e voltou. A última, que a gente soube, foi a gota d'água. Ela pagou uma degustação de vinho no Iguatemi, foi ela, o cara, a irmã dela com o namorado, bom, perto da mesa deles tinha uma coroa lá com seus 50 anos, aparentemente rica e bem sarada e a minha prima comentou com o namorado que o braço da coroa era lindo, esmalhado, nisso a coroa levantou e foi no banheiro e o namorado da minha prima também, só que ele não esperava que o namorado da minha outra prima, que é um cara todo certinho, fosse chegar de surpresa no banheiro. Pois bem, ele chegou e o cara tava pedindo o telefone da coroa. Nisso o certinho perguntou o que estava acontecendo e ele falou, vá, elas dormem cedo, né? Tem que aproveitar. Bom, o certinho contou pra namorada, mas ela não contou pra irmã. Guardou a info. Uns dias depois, o babaca que trabalhava na empresa do sogro, começou a desviar a função para fazer umas entregas num mercadinho na rua debaixo da empresa. Minha tia, sogra dele, desconfiou porque ele estava indo de forma recorrente e demorando demais. Seguiu ele, mas não conseguiu pegar nada. Até que num outro dia, ela foi no dito mercadinho para falar com a dona, que era conhecida dela, para entender o que estava acontecendo. Bom, ela chegou lá e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a dona falou, vai, sabe aquele seu funcionário alto etc? Então, tá tendo um caso com a minha funcionária que é casada e com marido ciumento. Minha tia só respondeu, aquele meu funcionário é noivo da minha filha. Bom, minha tia contou pra ela, aí no embalo a irmã dela também contou do episódio do Iguatemi e ela conseguiu terminar, mas é uma parada que eu nunca vou entender porque o cara tinha tudo, valendo o emprego, ele tinha roupa de marca, tênis, rolês, presentes, até viagem pros Estados Unidos marcada, que ela pagou até a emissão do passaporte dele. E ele ainda fez isso. Vivia numa mamata que só, não tinha gasto nenhum. Acho que para além do desvio de caráter ali, devia ter também alguma patologia. Terceira história. Ouvi essa história de um amigo do trabalho, ele contou que um colega dele da faculdade fez amizade com uma garota em uma festa e pouco tempo depois eles começaram a namorar. Ela frequentava uma faculdade diferente, mas era perto de onde ele estudava e várias vezes ele ia buscar ela. Ele notava que ela sempre andava com colegas homens e quase não via ela com mulheres, até aí tudo bem. Como ela era de outra cidade, enquanto estudava aqui ela morava em uma casa com 2 amigos que eram da mesma cidade que ela. Depois de 4 meses namorando, esse cara recebe uma mensagem anônima dizendo que a namorada está traindo ele com vários caras da faculdade dela. Desde esse dia ele começa a procurar pistas que provam a traição dela, mas ele não acha nada, até que em uma sexta-feira ele fala que queria se encontrar e conversar com ela de noite, mas ela diz que não daria porque tem uma festinha na casa onde ela mora organizado pelos amigos. Ele pergunta se pode ir, mas ela diz que é aniversário de um dos moradores de lá e ele só chamou pessoas próximas dele.
Ele sentiu que tinha alguma coisa errada nisso e quando ela se distraiu ele pegou a chave da casa onde ela morava. Chegou a noite e ele foi na casa onde a namorada morava. Chegando lá ele ouve uma música e várias vozes, mas não dava para entender muita coisa e nem tinha como espiar pelas janelas. Como ele não descobriu nada e não queria invadir a casa sem ter certeza, ele pensou em ir embora, até que a música acaba e ele consegue escutar eles falando. E teve um momento que ele escutou uma voz parecida com a da namorada dele falar: "O da última vez vocês não trouxeram camisinha." Ele ficou confuso e depois muito puto, então outra música começa a tocar e ele decide entrar. Na hora em que ele abre a porta, ele não consegue acreditar no que ele estava vendo, a namorada dele bebendo totalmente nua com 4 caras seminus tocando na bunda e peitos dela. Os 2 eram os caras que moravam com ela e os outros 2 eram colegas da faculdade. Na hora todo mundo fica perplexo com a situação e ninguém reage, até que o rapaz traído se vira e vai embora sem falar nada. Depois disso ele obviamente ficou mal, mas conseguiu superar em pouco tempo. Ele ainda descobriu mais coisa dela. Contaram para ele que ela já tinha ficado com quase todos os caras da sala dela, costumava mamar eles em lugares escondidos na faculdade, inclusive uns 3 deles tinham namorada. Além disso, quase todos os amigos dela tinham nudes ou algum vídeo dela transando, e ela já tinha dado até em cima de um professor. Por isso as colegas de turma não gostavam dela, e para piorar parece que ela já tinha um namorado na cidade natal que só tava esperando ela voltar pra eles se casarem.